Olá, boa noite. Boa noite, Tudo reverências. bem, Boa Márcia? noite. Boa Eu vou ter que noite. ficar só Já. um pouquinho escondida. Daqui Ô, um pouquinho eu já apareço, tá bom? Mas eu tô ouvindo tudo, tá fica bom? à vontade, fica à Obrigada. vontade, Márcia. Ah, não, já. Porque eu tô dirigindo, Tá, tranquilo, tranquilo, viu? Fica à aí eu não vontade vou mesmo. abrir a câmera. Mas Ô, tô para chegar, tô chegando em casa. ô Bart, Tá. eu queria deixar de sugestão, não sei, às vezes tem gente que gosta disso, botar um novo link e tal, às vezes você tem essa técnica, talvez por invasão de alguém, mas eu ia deixar de sugestão da gente deixar um link só, que aí já fica, eu sou muito organizada, eu deixo tudo na minha agenda, sabe? Aí, tipo, aí eu tenho que voltar à conversa para procurar o link, assim, não é uma coisa que eu acho muito funcional, mas é só. Fica a seu critério, obviamente. Sim, você se refere a nós termos um único link para todos os encontros. É, Claro que sim, eu acho super válido, com certeza. legal. Vou seguir a sua dica, já vou até anotar aqui, Márcia, que eu não sou muito da tecnologia, tá? Então, aí te dá menos trabalho de ter que criar outro Com também, né? certeza, Às com vezes está certeza. ocupada e tem que criar. Sim, sim. Inclusive, Agradeço. a minha agenda já estava salva com o link da semana, do primeiro encontro. Sim, é uma ação que eu não conhecia, mas com certeza eu vou colocar em prática sim. Obrigada aí Legal. por sugerir. Bem-vindas às nossas queridas mulheres que estão entrando aí. Boa noite. Espero que vocês estejam muito bem. Estou muito feliz com esse reencontro, mais um encontro, na verdade, segundo encontro do nosso Mulher Alma, mulheres espiritualistas, né, que estamos em busca de autenticidade, de profundidade espiritual, de ter relações mais verdadeiras com as pessoas, né? E quando a gente entra em contato com essa autenticidade, quando a gente reverbera essa certeza de quem nós realmente somos, as transformações, elas não acontecem só na nossa vida, mas elas acontecem no mundo, porque o nosso papel é muito importante. E a nossa missão hoje também é muito importante, conforme as mulheres vão entrando, vão sendo muito bem-vindas. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso encontro dessa noite, né? Nós vamos começar é, falando do Mahabharata, que é um cenário extremamente importante, tanto para quem já conhece, para quem ainda não conhece a Bhagavad Gita, entender a profundidade desse diálogo que é falado de Krishna entre Krishna e Arjuna, tá? Então eu sei que algumas das nossas queridas mulheres almas já conhecem o Mahabharata, então eu peço que vocês contribuam também com o seu conhecimento. Aquelas que não conhecem, eu tenho certeza que vão se interessar bastante, porque é uma história que traz muitos significados e trazem muitas boas reflexões, principalmente em relação às personagens femininas sobre as quais nós vamos falar aqui também, tá? Então, o nosso encontro ele vai ser dividido da seguinte forma. Eu vou só fazer uma breve introdução aqui em relação a alguns avisos sobre os procedimentos dos nossos próximos encontros. Logo depois vai entrar a Govinda Sundari, ela já está aqui. Você vai ter 10 minutos, Govinda, para falar sobre o seu comentário em relação às mensagens que nós enviamos lá no grupo, completando aquela frase. Todas nós falamos coisas ali muito especiais, eu tenho certeza de que você vai trazer um comentário muito enriquecedor que traga uma reflexão positiva para cada uma de nós. E em seguida, a Dora Lisa também vai ter 10 minutos para trazer essa pergunta para uma das mulheres que estão presentes aqui em relação à experiência que nós tivemos no encontro passado. Dessa forma, a gente vai sempre mantendo essa teia, né, bem costurada. A gente sempre vai trocando as nossas ideias nesse início de encontro. E aí, no final do encontro, eu vou trazer mais uma dinâmica de conexão entre nós, que vai ser celebrarmos a conquista de uma de nós lá no grupo. Então, na hora que terminar aqui o nosso encontro, a gente vai escolher uma das mulheres que estão aqui presentes. Essa mulher ela vai ter tempo, tá, para refletir, para pensar
na última conquista que ela teve em sua vida, né? Desde conquistas simples, pequenas do dia a dia, até grandes conquistas que ela tem alcançado no cenário profissional, familiar, social, espiritual, o que quer que seja, aquilo que ela sentir, que deve ser celebrado, tá? E escrever lá no grupo, contar pra gente. E aí todas nós vamos celebrar juntas essa conquista e aprender com essa conquista e nos inspirarmos com essa conquista. Então, a nossa jornada é longa, né? A gente vai ter aí um processo de, eu falei isso lá no grupo, a impressão que eu tenho é de que a gente vai se conectar aos poucos. Aos poucos a gente vai se conectar com cada vez mais profundidade, com cada vez mais intimidade, valorizando essa comunicação que a gente prioriza aqui, de sim nos comunicarmos de forma íntima, porém sempre com reverência, né? Sempre de uma forma acolhedora e que valorize e empodere a pessoa que estiver falando, seja no grupo ou seja aqui nos nossos encontros online, né? Ao longo da semana também eu vou compartilhar com vocês uma enquete para a gente poder pensar juntas sobre o andamento dos nossos encontros. Vou querer algumas opiniões de vocês, vai ser muito legal. E aí, só reforçando que esse é um ambiente muito seguro para todas nós. Essa é a impressão que eu tenho, porque existem hoje em dia tantas ofertas, né, de experiências, de oportunidades que a gente pode ter juntas entre mulheres, né? Mas as mulheres que aceitam o convite de se reunirem para estudar, para buscar conhecimento, é algo assim muito especial. É por isso que aqui a gente segue a orientação do próprio Krishna da Bhagavad Gita de estarmos constantemente com esse olhar de empoderamento mútuo. Dito isso, convido a Govinda Sundar. Então, Govinda, você tem aí 10 minutos para fazer o seu comentário em relação as mensagens que foram enviadas lá no grupo, né, iniciando então essa reunião de ideias. Hare Krishna a todas. Pelo que eu entendi, então, primeiramente eu vou ler todas as mensagens e depois fazer o comentário. É isso, né, Bhakti? Não, peraí. Não? Não, você pode partir para o seu comentário mesmo. Já vou direto para o meu comentário. Isso. Você pode citar, de repente, alguma coisa ou outra que você viu, né? Mas trazer o seu comentário e a sua reflexão. Certo. Eu li atentamente, assim, a maioria, acho que dizer todas é muita coisa, porque algumas talvez eu tenha lido com um pouco de pressa, mas eu li atentamente a maioria das mensagens e senti que nós, mulheres, acreditamos muito na nossa força. E aí foi muito bonito ver como cada uma entende e recebe essa questão da leitura da própria força, né? Então, em relação a ser livres, né? Ser livres para se expressar no mundo, ser livre para estudar as escrituras, ser livre para participar do templo, ser livre para viver, para fazer as suas magias, né, da forma como entender. E nesse lugar de que podemos ocupar todos os lugares desse mundo, tanto quanto os homens, né? Então tá sendo foi bem legal ver esse lugar da gente, mulher, entendendo que não dá mais para aceitar o patriarcado, né? Então, onde só os homens podem trabalhar, onde só os homens ganham dinheiro, ou eles ganham mais. Então, eu li bastante sobre isso, sobre essa liberdade da mulher de ser e ocupar todos os espaços plenamente. Em todos os níveis, né? Então, no nível físico, mas também no nível emocional, no nível espiritual, energético. E estou dando uma passada aqui nas mensagens para ver se consigo desenvolver um pouco mais. Um outro comentário, né? Nós acreditamos que as mulheres são inteiras, fortes, conscientes, e que ao se reconectarem com sua alma, transformam a si mesmas e ao mundo. Então, eu acho que tudo isso vem fortalecendo esse lugar da importância desses encontros que a gente tem, para a gente relembrar das nossas forças, né? E principalmente para trazer
essa questão da sororidade, a questão das mulheres poderem contar uma com as outras nesse lugar seguro, né? E que, de repente, pode começar aqui, agora mais ativamente, num espaço quinzenal, né, online, guiado brilhantemente pela Bhakti, mas que a gente possa levar essa força da sororidade, essa força das mulheres unidas para os outros campos da nossa vida, né, fortalecer as relações de amizade no dia a dia com outras mulheres, de repente não precisa ser criados grupos formais, né, mas com as próprias amigas nossas, a gente ir trazendo esse lugar do empoderamento feminino. Então eu achei muito bonito esse olhar, esse auto-olhar e essa pausa para a gente reconhecer as nossas forças, né. Passando aqui também, uma outra pessoa falou, a Andrea falou sobre nós acreditamos no poder feminino, na empatia e resiliência, nós, mulheres espiritualistas, valorizamos a sororidade e buscamos agir no modo da bondade. Acho que esse é um ponto importante também, né, que eu senti bastante nessas mensagens, bastante o Sattva Guna, né, bastante o modo da bondade em todas essas mensagens, assim, e meu desejo é que a gente consiga levar esse modo da bondade e expandir ele além dessa 1h30, 2 horas de encontro que a gente tem, né? Encontrando esse lugar aqui nesse grupo e encontrando e reverberando isso fora, né? Bom, tô dando uma passadinha aqui. Bhakti, acho que é isso, assim, sabe? Eu vi muito Maravilha. esse lugar das mulheres reconhecendo a própria força, e isso eu achei muito bonito, porque muitas vezes isso é velado, né? A gente se encolhe para caber em algum lugar, e não, então é um lugar de trazer empoderamento mesmo para a gente. Sim. Sim, muito legal essa conexão que você fez da força através da liberdade, né? E a gente aprende quando a gente estuda os Vedas, a Gita, né? Que a nossa liberdade, mesmo sendo limitada de uma certa forma, que nós estamos em um ambiente, né, o qual também nós vamos estudar na Bhagavad Gita, que nos impõe algumas limitações para agir, mas é uma grande responsabilidade porque é com essa mesma liberdade limitada que a gente tem o poder de mudar o nosso destino, né? Então, achei muito legal essa conexão que você fez da força encontrada nas mensagens. Eu também vi muito essa palavra força, né? Conectada aí à liberdade, né? Essa autenticidade, que é justamente o que a gente está buscando aqui, como eu falei anteriormente, né? Enquanto mulheres espiritualistas que queremos autenticidade, profundidade espiritual e relações mais verdadeiras, nas quais a gente vai poder manifestar essa força de uma forma mais autêntica, né? Sendo quem realmente nós somos. E aqui a gente tem um público bem diversificado, né? Um grupo de mulheres que tem muitas experiências para compartilhar, como eu falei também. Acho que ao longo do tempo a gente vai se conectando cada vez mais. Temos muitas histórias para contar e a jornada é muito longa. Então, vi que tem até gente do Paraná, lá do meu estado, de Rolândia. Quando eu vi lá DDD 43, eu falei, nossa, olha, faz muito tempo que eu não vejo um DDD 43. Eu falei, fiquei feliz. E é a Verônica. Não sei se ela já entrou aqui. Valquíria. A Valquíria, isso. Que legal. Então, olha, eu nasci em Moarama, Valquíria, e morei a vida toda em Londrina. E aí eu vi que você também incluiu uma amiga, alguma coisa assim, né? Não sei. Sim. Que também tinha lá o DDD 43. Então, ó, eu amo esse DDD. E aí, Govinda, eu queria pedir para você, por gentileza, escolha uma das mulheres que estão aqui presentes para ser a comentadora no próximo encontro, né? E aí, lembrando que esses comentários, para mim, pelo menos, né, o que reverberou da fala da Govinda foi justamente isso. A gente encontra a força na liberdade. Então, e a gente encontra a liberdade na força e vice-versa, né? Então, é justamente isso, é uma forma de você reunir a fala de todas, fazer um comentário, trazer uma reflexão construtiva e positiva para a gente levar
logo de cara no início desse encontro. Então, Govinda, escolha aí. Uma das mulheres que estão aqui presentes, ela vai ser a comentadora, obviamente, se ela aceitar, se ela se sentir à vontade, tá? Não é obrigatório, porque às vezes a gente sabe que não é todo mundo que está afim de falar, de se expressar. Tem pessoas que são mais introspectivas, então se sintam muito à vontade também para dizer, não, prefiro passar a bola para outra pessoa. Quem você escolhe? Vou escolher, assim, baseado nas mulheres que estão aparecendo aqui na minha tela do computador, e vou escolher uma mulher que não tem nome, mas que está aparecendo, quer dizer, tem um nome, mas não é o nome dela de registro, né? Que é Olhar Sistêmico. Olhar Sistêmico, quem é você? Boa noite, eu sou a Renata. Renata. Eu tentei renomear, não consegui, por isso que isso é o nome meu aí do meu Instagram. Eu aceito, sim, um convite de falar no próximo encontro. Combinado, obrigada. Eu tenho que falar alguma coisa, a gente vai compartilhando mais ideias, mas exatamente isso que a Govinda fez, né? Ela reuniu as mensagens que foram enviadas lá e ela extraiu uma ideia, uma reflexão que a gente traz para reforçar a intenção dessas palavras que foram colocadas ali, tá? E é uma forma também de a gente exercitar esse compartilhar, tá? Então, quando você for fazer o seu comentário, fica muito à vontade para também trazer experiências já vividas, né, objetivos que você tenha na vida. Aproveitar, é um espaço onde você fala exatamente aquilo que você sentia aí no coração, tá bom? Agora é a Dora, acho que a Dora tá na área também. Dora, aí você teria 10 minutos para fazer a sua pergunta e conduzir também esse momento do nosso encontro. Haribou. Boa noite, Bate. Boa noite a todas. Obrigado, Bate, por me dar essa oportunidade, né, de colaborar com o grupo. E, assim, eu tenho, como você disse que tem 10 minutos, eu acho que a minha pergunta não vai demorar tanto assim. E, se você me permitir, eu gostaria de compartilhar uma escrita do nosso Gurudeva, né, de Chandramukha Swami, num livro que se chama 365 Inspirações para uma Vida Centralizada na Bhagavad Gita. Então, como eu faço essas leituras todos os dias, hoje me chamou muita atenção e eu achei que viria calhar. Pode ser? Não é muito longa. As mulheres são responsáveis pela saúde física, moral, emocional e espiritual da população e formam a base de uma sociedade pacífica e próspera, material e espiritualmente. O papel de educadores desempenhado por elas é insubstituível, indispensável e de suma importância para uma família que se propõe a seguir o Dharma. Portanto, permitir que elas tenham que conviver livremente com homens irresponsáveis e inescrupulosos é absolutamente... A preocupação, né, é absolutamente autêntica. Sabemos que os tempos mudaram e que, por vários motivos que não cabem aqui, grande parte das mulheres modernas não deseja ser protegida. De qualquer maneira, não há como negar que a convivência livre entre homens e mulheres inconsequentes é altamente nefasta, pois através de tal convivência irresponsável, muitas crianças indesejáveis acabam crescendo carentes de boa educação e carinho, causando uma atmosfera inauspiciosa no mundo. Assim, as qualidades de pureza e devoção das mães são essenciais para uma sociedade realmente próspera e pacífica. Isso também fez com que Arjuna, que depois vocês vão saber quem ainda não sabe, concluísse que a matança dos guerreiros era um ato extremamente pecaminoso. Está dentro do contexto da Bhagavad Gita que a gente vai começar a conhecer hoje com a Bhakti. E aí eu gostaria de pedir que a Raquel Pacheco, não sei se tem alguma outra Raquel, que não ela, se ela aceitar, a minha pergunta para ela seria assim, no último encontro que a gente, na verdade, se apresentou e contou um pouco da sua vida, alguns fatos, enfim, se ela se emocionou especificamente com alguma fala, ou se ela, assim, se sentiu como se fosse identificada, né, que também já tenha passado por isso, também com a fala de alguma participante, ou de forma geral, o que trouxe de novo para ela esse primeiro encontro. Boa noite, tudo bem, meninas? Obrigada por eu estar aqui nesse grupo maravilhoso. E no último encontro, o que me emocionou, eu não tenho nenhum contato com Bhagavad Gita,
eu vim por interesse mesmo, para poder aprender. Eu tenho muita curiosidade, ele sempre vem para mim e eu nunca consigo ler, porque eu acho muito difícil a leitura. Então, agora eu estou aproveitando essa oportunidade. E o que me emocionou foi, assim, foi no geral, a doação de todas vocês, de estarem, assim, sempre dispostas a ajudarem as mulheres. Uma força muito grande, essa entrega da Shakti, né? De montar esse grupo, um grupo tão valoroso, né? E a gente poder receber esses ensinamentos. Foi isso que mais me chamou a atenção. E eu fiquei emocionada por estar assim, participando de um grupo tão precioso. Legal. Dora, você quer complementar a fala da Raquel? E aí já aproveita e escolhe a pessoa que vai trazer a pergunta no próximo encontro, referente ao que a gente vai estudar hoje, né? E aí essa pessoa você escolhe alguém que vai trazer essa reflexão, essa pergunta também. Assim, o que eu pude sentir, eu acho que isso é bastante óbvio, né? Mas a gente às vezes começa algum estudo, alguma coisa, sem se apresentar. E eu confesso que muitas vezes as apresentações me cansam. Mas eu acho que como a gente vai ter um processo bem longo, foi muito, muito pertinente, muito bom que a Bhakti fizesse isso, porque a gente se identifica, né? A gente percebe que tem outras pessoas nas mesmas buscas, procurando as mesmas coisas, tendo às vezes as mesmas dificuldades que a gente, e acho que isso nos dá uma força nova, e também muito conhecimento, assim, coisas que às vezes a pessoa fala que você nunca ouviu falar, ou que, poxa, história, né, o que legal isso, de onde ela veio, o que aconteceu com ela. Então, eu acho que isso enriquece muito a gente, né? E eu acho que quem poderia nos fazer uma pergunta para a próxima vez seria a Juliana. Fê, maravilha. Então, a Ju, na semana que vem, ela vem com a pergunta relacionada aí ao conteúdo desse encontro. Ok, então agora a gente já cumpriu com essa primeira parte, né? A gente vai partir para o estudo em si do dia. E antes de eu colocar aqui alguns slides para vocês, eu gostaria de saber se alguma de vocês que estão aqui presentes e que tem conhecimento do Mahabharata gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é o Mahabharata. Alguma de vocês gostaria de falar? Ju? Posso falar, Bhakti. Então a Ju e a Draupadi falam então. Maravilha. Gente, Hare Krishna, boa noite. Eu quase não ia levantar a mão, mas eu sinto que aqui é o lugar para a gente começar a se manifestar. Aqui é o lugar para a gente se permitir falar sobre o conhecimento, nem que seja um pequenininho conhecimento que a gente tenha. E agradeço, Bhakti, pelo espaço. O Mahabharata, ele, assim, foi uma literatura que ainda mexe muito comigo. Eu tive a alegria de ler os 2 volumes. Tem até, acho que um aqui atrás de mim. E eu concluí, dia 31 de dezembro do ano passado, o volume 2, que era esse daqui. E, assim, eu não vou entrar em detalhes da literatura, mas o que eu senti com essa leitura? E a batalha acontece dentro da gente, todos os dias, né? E quando a gente olha qual que é realmente a nossa designação, qual que é o nosso dharma, qual que é o nosso chamado, a Liv Arjuna, que era tão competente, o maior guerreiro, o mais capacitado, o mais sábio, o mais inteligente, o mais humilde, o mais tudo, caindo assim nos seus próprios joelhos, não conseguindo segurar o seu arco diante de uma grande batalha, que ele sabia que ia acontecer, e no momento da batalha, ele olha para o outro lado, pede para Krishna, que era Deus do lado dele, imagina, ele tinha Deus do lado dele, minha gente, e ele pede para Krishna, me leva até lá, mais no meio do campo, para eu poder ver com quem que eu vou duelar. E quando ele olha, mentor dele, família dele, os primos, o avô, todo mundo ali do outro lado, ele fala, não consigo, isso é errado. Ele perdeu até a própria consciência de si mesmo e do que aquelas pessoas representavam.
Ao invés da gente falar o que eles causaram, colocando eles como os agressores, não. O que aquelas pessoas, aquele lado da família representava? Então, eles representavam muito do que a gente vive internamente hoje, né? Da ganância, do egoísmo, da cobiça, e tem várias outras palavras, eu não vou saber as palavras direitinho aqui, mas eles representavam, assim, a falta da moralidade, a falta da empatia, da veracidade, e a gente passa por isso todos os dias dentro de nós, né? Então, para mim, quando eu entendi que o maior guerreiro também teve dúvidas, também teve medo, também teve inseguranças, ele teve literalmente uma crise de pânico na hora em que ele deveria estar ali com os arcos, né, com seu arco, com o Gandiva postos. E ele não conseguiu, e precisou Deus fazer literalmente uma volta ao mundo, contar para ele tudo aquilo que estava na frente dele, que daí é a Gita, né? Mas acontece dentro do Mahabharata. E para mim foi transformador de perceber que a gente também tem dúvidas, a gente também passa por tudo isso e muitas vezes a gente não aceita. Então que a gente possa olhar para Arjuna, que era o mais qualificado, o mais competente, literalmente invencível, com Deus ao lado dele e ele duvidando. Então que a gente possa acolher a nossa humanidade, que a gente possa acolher as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, mas a partir das próprias escrituras lembrar da verdade, lembrar do Dharma, lembrar do propósito, lembrar do que nos é proposto, porque muitas vezes a gente fica naquele paradigma de é certo é errado, mas com os olhos materiais e humanos que a gente tem, Maia aqui confundindo a gente o tempo todo, então às vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, porque, enfim, se deixa vencer nessa batalha interna, pelas dúvidas, pelas inseguranças, pelo medo do que vão pensar, pela maneira como as pessoas vão te ver, especialmente nós mulheres, para colocar limites saudáveis, para saber dizer não na vida, para de repente ir lá e entrar num lugar de empoderamento, apesar de eu achar essa palavra, né, tá sendo um pouco distorcida, mas de realmente entrar no nosso lugar de guerreira, e não no lugar da mulher que foi designada a caber, a mulher que é boazinha, a mulher que tudo serve, que tudo carrega, não. Às vezes a gente tem que estar com o arco na mão. E a gente tem que fazer o que deve ser feito. Então, para mim, é uma lição de vida, sabe? Eu sinto que eu preciso ainda ler muitas e muitas e muitas vezes para poder falar com propriedade, mas o que eu trago é bem o meu reflexo pessoal de uma transformação pessoal que eu estou ainda, né, começando a passinhos muito pequenos. Mas que alegria poder falar sobre isso, porque não foi uma leitura fácil. Em alguns momentos eu ficava inconformada, eu falava, não. Mas é isso mesmo. Você tá esses olhos de Maia aí que estão te deixando inconformada. Só leia e entenda essa história e traga para sua realidade. Porque o mais bonito da gente poder ter acesso a essa sabedoria milenar é poder aplicar na nossa vida e não deixar só bonito como mais uma história na nossa prateleira, né? Então, assim, gente, eu não vou me estender, já me estendi bastante. Mas eu recomendo muito, se vocês puderem, ou ler o Mahabharata, ou resumos, ou comentários, ou a Gita mesmo, né, como um ponto de partida, é transformador a maneira como eu me senti fortalecida com essa leitura, em realmente entender qual que é o plano de Krishna para a minha vida, o que ele está me propondo para eu não fugir diante das batalhas internas e externas que a vida vai propor, né? Tudo isso é misericórdia. Então, é isso, minha gente. Ana, desculpa que eu falei demais, mas eu me empolguei. Saudades! Está mudando a minha vida. Então a pessoa fica assim aqui, ó. Saudades! É contigo, meu bem. Vou ser rápida. A minha história com esse livro foi muito incrível, porque eu encontrei a Gita primeiro e eu não me conformava que a história começasse do meio. Então, eu fechei e eu fui procurar os personagens, só que eu não consegui achar o livro. Esse livro que você achou, eu achei depois de um ano. Não vinha, eu punha na internet, não vinha. E aí o que vinha? Vinham muitos textos e vinha a história dos personagens um por um. Então, eu fiz a árvore genealógica durante um ano, de todos os personagens, dos pais, das mães, dos filhos, e aí eu fui percebendo que cada nome tinha um significado.
E aí, quando eu terminei, quando eu cheguei nos Filhos de Arjuna, eu achei o livro para comprar. E aí que daí eu fui ler a história. Mas aí eu já tinha todas as famílias na minha cabeça. Então eu fui até desde antes da Satyavati. E aí de um por um. E aí foi muito incrível, porque quando eu achei esse livro, eu achei o livro que é o resumo para criança, que é o diário de uma criança que se chama Narada, que chega numa escola, e aí essa criança ela vai se comunicando com outras crianças e contando o Mahabharata. E aí eu acabei comprando para os meus filhos também. E aí, atrás desse livro já tinha a árvore genealógica pronta. Eu demorei um ano para fazer. E aí, quando eu fui ler o livro, é bem isso que você falou, do quanto que o pai e a mãe, assim, é um livro muito antigo, mas é um livro muito presente na nossa história, quanto humanidade. Porque quando você vai vendo cada personagem, como ele foi introduzido na história, e cada história que você inicialmente vê que, como deu errado, necessitando daquele desfecho para começar outra história, né, percebendo do quanto que cada um de nós traz essas falhas ou essa misericórdia transgeracionalmente, né, precisou todo mundo ser o que foi possível dentro do que era necessário para que chegássemos até aqui, do quanto que cada um contribuiu, seja com os seus erros ou acertos, para que essa história virasse, se configurasse dessa forma tão perfeita, né? Porque quando você chega ao final da história e você percebe, você se dá conta, todo mundo precisou errar onde errou, todo mundo precisou acertar onde acertou, né? Dessa percepção que às vezes é tão difícil de que está tudo no lugar certo e que tudo aconteceu na hora certa, né? De que está todo mundo contribuindo para Krishna, né? Tem um ditado egípcio que fala: todo mundo trabalha para Maat, os ignorantes no seu erro e os conscientes nos seus acertos, né? Do quanto que estamos todos numa grande lila. Então, a história do livro é um pouco isso, né? Mulheres que fazem o que tem que ser feito e homens que acabam sendo arrastados por Maya, e nessa construção, essa história dessas famílias, mas atravessado por mulheres muito fortes, que independente da dor, não abriram mão do seu Dharma, e que acabam guiando esses homens em algum momento para o retorno para o Supremo. Então, e do quanto que a dor delas vai sendo gratificada de uma forma onde elas se sintam não só úteis, mas parte de algo maior. E de um não arrependimento por esse lugar, né? Seja lá qual for a dor, né? Do que está acontecendo. Então, foi uma misericórdia também, meu nome espiritual, vir desse livro, que eu me sinto muito honrada, mas né? De uma mulher que nunca deixou de acreditar em Deus, por mais que tenha sido a grande peça do Mahabharata, e por causa dela de que tudo aconteceu, mas em nenhum momento, em nenhuma parte do livro, ela ter duvidado do que ela passou, ter um fim, né? E nunca ir contra o que ela acreditava, e nunca ir contra o que ela sabia do Dharma. Então, é uma história muito linda, e quando eu vi lá que era sobre o Mahabharata, eu falei, não, gente, eu tenho que estar lá. Muito obrigada pelo convite, veio numa ótima hora, muito obrigada, Bhakti. Só para vocês saberem, ó, a Ana não é Ana, o nome dela é Draupadi, é um senhor nome. Ela foi iniciada recentemente por Yamunacharya Das Goswami, e ela é a responsável por ter reacendido em mim a chama
pelo desejo de estudar a Bhagavad Gita com mais afinco. Então, assim, aproveitem a participação dessa mulher aqui no grupo, tá? Eu vi aqui que a Satyavati, que também tem um senhor nome, também levantou a mão e adora. Vocês querem fazer algum comentário? Eu queria falar um pouquinho, eu não ia falar não, porque eu falo demais. Reverências a todas, mas eu fiquei com vontade de falar, porque o que mais me chama atenção no Mahabharata são as mulheres. São as mulheres, ele é rendado, rodeado por mulheres fortes, mulheres maravilhosas, mulheres assim, transcendentais, né? Começando pela misericórdia que eu recebi esse nome também, Satyavati, a rainha, a grande rainha do Mahabharata, com ela que tudo começou, né? E quando eu tive a oportunidade de ler o primeiro volume, né, porque eu acho que Hridayananda já terminou o segundo volume, mas ainda não chegou aqui para a gente no Brasil traduzido. Mas o primeiro volume do grande Bharata, a grande rainha é Satyavati, né? A grande personagem é Satyavati, como diz meu guru, né? Depois que ele leu o livro, e ele me cobrou essa leitura, né? E eu fiquei assim, realmente maravilhada pela força dessa personagem, né? E como que eu pude ter essa misericórdia de receber esse nome, uma mulher tão forte, né? Mas o Mahabharata, ele é rodeado de mulheres muito magnânimes, muito importantes. Satyavati, Gandhari, Draupadi, Rainha Kunti, Madri, as princesas Amba e Ambalika. É muita mulher transcendental. Então, assim, uau, começar o estudo da Gita, passando por esse alicerce do Mahabharata, com essas mulheres tão empoderadas, tão magnânimes, tão transcendentais e tão inspiradoras, uau, era só isso. Haribo, Hare Krishna! Obrigada, Sátia. Dora, você quer falar alguma coisa? Querida, olha, tudo que já foi dito, né, realmente faz jus à obra. Eu conheci a Bhagavad Gita em 2020, foi meu presente de pandemia, começou a pandemia e eu comecei a estudar Bhagavad Gita. Foi realmente uma mudança muito grande na minha vida, né? E assim, também da mesma forma, poxa, mas isso começou aonde? Então, quando eu vi as coisas acontecendo na Bhagavad Gita, eu pensei, mas por que eles acham que esse cara é tão ruim assim, o Duryodhana, enfim, por que essa família está tão dissociada, por que tudo isso? Essa guerra e ainda Deus apoiando uma guerra dessa, então ficou meio bagunçado na minha cabeça isso daí. Depois, com o tempo, eu fui entendendo. Mas, realmente, eu sabia, alguém em algum momento comentou que tinha uma série, né, num canal chamado Hariflix, quer dizer, totalmente fora do nosso contexto, e que nesse Hariflix tinha o Mahabharata, toda a série do Mahabharata, sei lá, 90 capítulos, acho que são. E eu pedi para o meu filho, que meu filho trabalha com informática, e é uma pessoa assim, que se dedica muito, e o que você pedir para ele dá um jeito de achar. E ele achou para mim o link, só que primeiro ele me mandou em hindi, ele falando em hindi e não tinha tradução, daí foi uma decepção. Daí ele disse, não, mas espera que eu vou conseguir a tradução para você. E olha, gente, é uma coisa para maratonar, porque assim, não tem nenhuma série tão linda que vai te trazer tanto ensinamento como essa. Não tem. Além dela ter um contexto maravilhoso, porque ela acontece assim no mundo, né, que era diferente do nosso, e as vestimentas, ela é muito bem feita, a série, assim, em termos de qualidade de imagem, óbvio que não, foi feito lá atrás, sei lá quando, né, então não é HD, não é nada disso. Mas, assim, é sensacional. E vou confessar, Ana Carolina, que morri de inveja de você, porque o meu sonho
se um dia eu tomasse iniciação, ela me chamar Draupadi. Draupadi seria o sonho de consumo para mim, sabia? Porque realmente essa mulher, nesse Mahabharata e nessa série, assim, as outras, como também a Satyavati falou, maravilhosas, e realmente, Satyavati, assim, eu já li essa primeira história do Grande Bharata, onde ele só fala dela, né? Meu Deus, que coisa mais ideia anterior ainda à história de todos eles, foi bem no início. E tô louca que HD, Goswami, logo traga para nós o próximo. Ok, muito obrigada pelos comentários de vocês. Quando a Ju falou que ela achou interessante o fato de... eu anotei aqui, nosso papel, eu não vou lembrar exatamente como você falou, mas acho que você falou alguma coisa relacionada aos papéis, né? Tem um comentário do Acharya Deva, o Hridayananda Das Goswami, no livro O Grande Bharata, que foi citado pela Satyavati, que inclusive é um livro que eu recomendo fortemente a leitura, porque ele é um livro que você pode estudar participando de qualquer linha espiritualista, conhecendo ou não a Bhagavad Gita, você vai entrar em contato com informações ali muito valiosas. E tem um parágrafo em que ele diz que, devido ao fato de as pessoas não ocuparem os seus papéis, mesmo hoje, nós estando em meio a grandes avanços tecnológicos, a impressão que se tem é a de que civilizações antes de nós avançaram muito mais em vários aspectos. Porque quando você não cumpre com o seu papel, você não está conectado com a sua real natureza, dificilmente você vai experimentar o que todas essas grandes almas do Mahabharata dão de exemplo, que aí a Draupadi complementou dizendo, cometer erros, né? Isso eu achei também muito interessante. Mesmo o Bhishma, que é o grande avô, comete muitos erros, todos eles cometem erros. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E o fato de você ter também dito, Draupadi, que é uma configuração perfeita, de fato é. E para muita gente que está aqui, que não conhece a Bhagavad Gita, ou que tem pouco contato, por que a gente está começando pelo Mahabharata? Porque o Mahabharata vai fazer você entender por que essa guerra aconteceu, e mais do que isso, vai fazer você entender a importância do diálogo que aconteceu entre Krishna e Arjuna, e a importância do que Krishna representa ali. Então, são 3 coisas muito importantes que a gente vai compreender tendo uma visão clara do que levou a guerra a acontecer. Então, esse é o livro que eu citei, ó, O Grande Bharata. A gente não sabe se tem aí o 2º volume em português ainda, mas há rumores de que Hridayananda Das Goswami já concluiu o volume 1. Mas esse livro aqui, eu li ele muito rapidamente, é uma leitura assim, muito prazerosa, e que apresenta assim, uma simbologia do que é, na minha concepção, o verdadeiro sagrado feminino na figura de Satyavati. Então, se vocês tiverem interesse, comprem esse livro, adquiram. Se você mora em alguma capital, alguma cidade que tenha templos da ISKCON, você consegue facilmente adquirir. Se não, eu posso depois disponibilizar um link de acesso para quem quiser comprar. Então, vamos lá. Mahabharata, para vocês terem uma ideia, né? A literatura védica, por que a gente escolheu a Bhagavad Gita para estudar aqui, né? Por que a gente escolheu a Bhagavad Gita para direcionar o nosso entendimento, essa busca, né, por relações mais verdadeiras, autoaprimoramento e compartilhamento dos nossos saberes? Porque a Bhagavad Gita ela é considerada a síntese de uma literatura muito antiga, muito vasta e muito profunda, muito minuciosa, que são os Vedas. Então é dito que em 700 versos a gente consegue encontrar todas as informações de toda a literatura védica, que é muito vasta, né? A gente poderia falar aqui para vocês sobre todas as divisões, que seriam, como que foram divididos, como que esse conhecimento se apresentou, como que ele foi dividido, como que ele foi propagado. Eu posso depois encaminhar para vocês um material para leitura em relação a essas divisões, né? Quais gurus ficaram responsáveis por cada Veda, como que eles transmitiram para cada discípulo, como que Vyasadeva compilou, por que ele compilou, como que ele surgiu, tudo isso. São informações também bem interessantes que fazem a gente entender que os Vedas é uma literatura que vai muito além de uma concepção religiosa.
porque eles apresentam para a gente desde questões relacionadas à astronomia, economia, sociologia, até a espiritualidade, a astrologia, a Ayurveda, por exemplo, até medicina você vai encontrar, né? Manusmriti, com determinações sobre um fluxo próspero dentro de uma sociedade e tantos outros. E o Mahabharata, ele é considerado, né, a gente encontra esse comentário também na introdução do Grande Bharata, na fala de Hridayananda Das Goswami, é considerado um Itihasa também. E o que é um Itihasa? Dentro dos Vedas é considerado um livro que traz história. Então, ele vai comentar de uma forma bem interessante que o Mahabharata ele cumpre com 3 propósitos. É um propósito histórico de que sim, de fato a guerra aconteceu, um propósito cósmico de que sim, essa guerra impacta além desse planeta, e um aspecto humano, né, de que através do diálogo entre Krishna e Arjuna, a gente consegue absorver ensinamentos que a gente pode aplicar dentro da nossa própria vida, como a Ju falou, em relação aos nossos kauravas internos, às nossas batalhas internas. A gente vai perceber muito isso, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides, e só para vocês terem uma ideia, o Mahabharata, ele é considerado um texto tão longo que ele corresponde a... vamos lá, primeira vez que eu estou fazendo isso, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá sim, Tá sim. Bate, tá sim. Ah, olha só. É assim. Olha só. Então, ele corresponde, para a gente ter uma ideia, tá? São mais de 100 mil versos, e ele corresponde a 3 vezes o Novo e o Antigo Testamento combinados. E ele corresponde a 7 vezes a Ilíada e a Odisseia combinados. Então é muito vasto, né? E é uma história, assim, extremamente emocionante. Tudo isso que a gente vai falar aqui é só, como Krishna diz, um mero esplendor do Mahabharata, tá? Mas é também uma forma de vocês conseguirem vislumbrar um pouco melhor por que a Bhagavad Gita é importante para você estudar, seja qual for o momento da sua vida, o caminho que você está seguindo, a experiência que você está tendo. Vocês não estão me vendo, né? Só estão vendo o slide, né? Sim, estamos te vendo também. Dá para ver os slides. Tá me vendo também. Tá me vendo também, sim. Então vamos lá, gente. Olha só. Tem uma palavrinha que se chama vasu. O que é vasu? Vasu, a gente se refere a grandes sábios, seres muito elevados, muito avançados. Então existiam 8 vasos há muito tempo atrás. Olha, pessoal, fiquem à vontade, se vocês lembrarem de algum detalhe, levante a mão aí para compartilhar, tá? Mana, você passou algum slide? Não, estou no primeiro. Tá. Só fiquei com essa dúvida, só isso. Isso. Então, esses 8 vasos, uma esposa de um desses 8 vasos se encantou com uma vaca aqui no planeta Terra. E aí, eles foram pegar a vaca para ela, só que a vaca tinha dono. E aí, 7 desses vasos se desculparam. Por favor, me perdoe, eu não queria ter pegado a sua vaca. Um deles não se desculpou. E um sábio brahmana, os rishis que estavam ali presentes, eles amaldiçoam esses vasos a nascerem como humanos na Terra. Então, esses 7 vasos, mesmo tendo pedido desculpas, por causa de um deles que não pediu, eles foram amaldiçoados por um brahmana para nascerem na Terra como seres humanos. E aí, a gente sabe que a maldição de um brahmana, ela é muito difícil de ser neutralizada. E mesmo aquele que tem o poder de neutralizá-la, escolhe não fazer isso. É o que a gente aprende em um dos Puranas, né, dos Vedas, que é o Srimad Bhagavatam. Então, muito tempo se passou, depois desse incidente, tá? Então, a Terra ela tinha vários reinados. E Shantanu, ele era um rei muito poderoso, de uma dinastia que se chamava Kuru. E ele tinha muitas habilidades, mas ele não tinha uma esposa.
E isso era extremamente complicado naquela época, porque sendo quem ele era, representante dos Kuros, ele tinha que se casar para proteger o reino. E um dia, caminhando na beira de um rio, ele se encanta absurdamente com uma mulher belíssima que estava ali, perto daquele rio. Só que essa mulher não era qualquer mulher. Ele pede para que ela se casasse com ele. E essa mulher era ninguém menos do que a própria deusa do rio Ganges, a própria Mãe Ganga. Ela aceita o pedido de casamento de Shantanu, só que ela diz assim: eu me caso com você com uma condição. Você nunca vai poder questionar os meus atos. E aí, como ele estava completamente apaixonado, ele aceita, ele promete: eu não vou questionar os seus atos. Eles se casam e ela tem um filho. E ela joga este filho no rio. A criança morre, se afoga. E ele olha para aquilo desesperado, mas ele não pode questionar os atos dela. Senão, eles se separam. Vem o segundo, ela faz a mesma coisa. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E ele já não estava mais tendo condições de compreender como que aquilo era possível. Uma mulher que tanto tinha traído ele, que era tão maravilhosa, tão perfeita, afogar os seus 7 filhos. Todo o destino da dinastia Kuru, um após o outro, sendo lançados no rio. Quando nasceu o 8º filho, Shantanu quebra a sua promessa. E ele diz: por favor, não afogue essa criança. Quando ele pede para ela não afogar o menino, ela diz: você acabou de quebrar a sua promessa. Então agora é a hora de eu me separar de você. E aí ela explica para ele quem ela é e por que ela estava fazendo aquilo. Cada uma daquelas 7 crianças que ela lançou no rio eram, na verdade, os 7 vasos que haviam pedido perdão para o Brahmana. O 8º filho era aquele que não pediu perdão, que foi orgulhoso. E aí ela disse: porque você quer que essa criança permaneça aqui, ela terá uma longa vida. E ela vai cumprir com um propósito muito importante. Por isso eu preciso levá-lo comigo, porque ele vai ser treinado e depois ele vai voltar para você. Então, quando ela vai embora com a criança, Shantanu perde não só a mulher que ele amava, mas o herdeiro do seu reinado. E ele entra numa espécie de depressão. Ele entra numa espécie de sofrimento muito profundo. Até que muito tempo depois, ele reencontra o seu filho. Ele o reconhece pela sua fisionomia e diz: Devavrata, é você, meu filho. Então eles desenvolvem um relacionamento muito especial entre pai e filho e, obviamente, Devavrata se torna oficialmente o sucessor da dinastia Kuru, o sucessor do rei, Maharaj Shantanu. Entra em cena uma personagem essencial para essa história, a filha de um pescador, Satyavati, que, como a Satyavati Devidasi explicou, cumpre com o papel de uma rainha que tem uma missão secreta e muito especial. Satyavati, ela nasce de reis, mas ela precisa ser escondida numa família de pescadores, porque ela estava destinada a, junto com Parashara Muni, que é o precursor da astrologia védica, ter um filho que se chamaria Vyasadeva e que compilaria toda a literatura védica, fazendo com que ela permanecesse existente por tempos eternos. Ela tinha que ficar escondida porque existiam demônios, né? Esse é o termo que é utilizado, pessoas más, né? Que queriam interferir nessa missão, que sabiam que isso ia acontecer. E a história do livro de Hridayananda Das Goswami descreve especificamente a história dela, tá? Toda a biografia de Satyavati, é o que é explorado no volume 1. Então, ela precisa proteger esse menino. E ela se apaixona por Parashara Muni.
A descrição que é dada de Satyavati por Hridayananda Das Goswami é absurdamente bela e inspiradora para nós. Ela era uma mulher que tinha uma beleza, uma presença, uma personalidade, que é aquela pessoa que não inspira nenhum tipo de falso ego em absolutamente nenhuma pessoa. É aquela pessoa de quem você quer estar perto, é aquela pessoa com quem você quer aprender, aquela pessoa que você quer simplesmente ficar olhando para admirar. Uma das coisas que eu li que mais me chamaram a atenção foi a descrição de Hridayananda Das Goswami dizendo que os dentes dela eram tão brancos quanto pétalas de jasmim e que o seu olhar era negro e tão profundo que era capaz de hipnotizar qualquer pessoa que por ali passasse. E a sua ousadia e coragem fazia com que ela desobedecesse os pais para atravessar o rio e ir em busca dos brahmanas para estudar as escrituras. Satyavati queria conhecimento, ela queria entender as coisas. No seu relacionamento com Parashara Muni, mesmo ela tendo se apaixonado por ele, sabendo que ele já era uma alma autorrealizada, que não iria se apaixonar por ela, né? No sentido assim, que ela queria, né? Ele já estava autorrealizado, ele já tinha completo desapego de absolutamente tudo desse mundo. Mesmo assim, mesmo com ele, ela faz perguntas, ela questiona, ela quer entender. E ela, para ter esse filho, precisa ser protegida, então os seus pais a deixam junto com essa família de pescadores. Vyasadeva, obviamente, nasce, né? Ele vai cumprir com a sua missão e ele diz assim: minha mãe, em qualquer tempo, basta você pronunciar Vyasa e eu aparecerei na sua frente. E ela ouve aquilo com muita atenção, porque vai chegar um momento no Mahabharata que ela vai ter que falar Vyasa. E já vou explicar para vocês o que vai acontecer. Então, Satyavati, depois que Parashara Muni a deixa, depois que Vyasadeva vai embora, ela conhece, ela reencontra os pais verdadeiros, ela descobre a sua história, a sua missão e tudo mais, e ela conhece Maharaj Shantanu, né? E tudo isso é descrito, todo romance entre Satyavati e Shantanu é descrito no Grande Bharata. Eles se conhecem e aí Shantanu diz assim: olha, o problema é que se você se casar comigo, os nossos filhos não poderão herdar o trono, porque Devavrata é o herdeiro verdadeiro do trono. E ela diz: isso para mim não importa. O que me importa é eu estar com você e continuar com você vivendo essa experiência. Então, o pai de Satyavati, na verdade, vai dizer: não, meu amigo, não é bem assim. Para você tirar a minha filha daqui, não o pai rei, tá? O pai pescador. Para você tirar a minha filha daqui, eu só vou dar as bênçãos para vocês se casarem se o filho dela for o herdeiro do trono. Se o seu filho Devavrata for o herdeiro, Satyavati não terá as minhas bênçãos para se casar com você e vocês não poderão se casar, porque naquela época, na sociedade da época, ela tinha que receber as bênçãos dos pais. E é como se eles não fossem assim publicamente, ia pegar mal. Então eles se separam. É muito triste para eles esse momento da separação. Satyavati enfrenta o pai dela e o pai dela sente prazer em fazer aquilo. Ele não era o pai verdadeiro, né? E aí Devavrata, ele observa que o pai dele entra de novo naquele mesmo sofrimento passado. Meu Deus, eu estou vendo meu pai de novo deprimido. Minha mãe o abandonou e agora ele é obrigado a se afastar do grande amor da vida dele, Satyavati. Eu preciso mudar isso. Então ele vai até o pai de Satyavati e ele faz um voto. Ele diz: eu prometo que eu não vou assumir o trono do meu pai. A partir de agora eu sou um brahmachari. A partir de agora eu renuncio o trono para que a sua filha se case com o meu pai e para que os filhos deles sejam os herdeiros da dinastia Kuru. E aí é dito que no momento em que ele fala isso, raios e trovões caem do céu e ele passa a ser conhecido como Bhishma, aquele que fez o terrível voto.
é dada para ele uma grande bênção por ele ter tido essa iniciativa. Ele ia poder escolher o momento da morte dele. Ele ia ter direito a escolher o momento da morte dele. Então, Shantanu se casa com Satyavati e eles têm 2 filhos. O filho mais velho, que se chamava Chitrangada, ele é morto no campo de batalha, eliminado. E o segundo, que se chamava Vichitravirya, ele ainda era uma criança. Então Bhishma diz: eu agora vou cuidar de você. Eu vou te treinar e eu vou te preparar para você ser o herdeiro do nosso pai, o sucessor do nosso pai. Então ele recebe o treinamento direto de Bhishma, que, lembrem-se, havia recebido um treinamento direto dos semideuses através da influência de sua mãe, que era ninguém menos do que a própria Ganga. Então, quando Vichitravira está pronto para assumir o reino, um rei oferece as suas filhas para casamento. O rei de Kashi diz: olha só, as minhas filhas Amba, Ambika e Ambalika, elas estão prontas para se casarem com reis, elas estão prontas para que o meu governo faça alianças e tudo mais. Só que Vichitravirya não é convidado. Então Bhishma diz: se eles não convidaram o meu irmão, se eles não convidaram o nosso reino, não existe uma relação de confiança entre nós. Eles são nossos inimigos. Então Bhishma vai até o local onde estava acontecendo a cerimônia de apresentação das princesas e ele captura as 3 princesas. E absolutamente ninguém que estava ali presente seria capaz de impedi-lo, porque Bhishma Deva, entendam isso logo agora. Mesmo na batalha de Kurukshetra, nenhum guerreiro era mais forte do que ele, nem mesmo Arjuna. Então, todos eles perdem. E um, em especial, luta muito com ele. E era até estranho, o nome dele era Shalva. Só que ele perde. E ele vê Amba indo embora com Bhishma, junto com as suas irmãs Ambika e Ambalika. Ele amava Amba. Ele tinha feito já uma promessa para Amba de que ele iria tentar se casar com ela, e ela tinha reciprocado dizendo que já o amava. E aí, quando Bhishma chega em casa com as princesas, no reino de Vichitravirya, Amba diz: olha, eu já prometi o meu coração para Shalva, eu não posso me casar com seu irmão. E aí Bhishma permite que ela parta e volte para Shalva. Só que quando ela chega para Shalva, o que ele diz? Eu perdi. Bhishma me venceu, eu não posso te aceitar mais. Eram regras, né, que existiam ali. E aí Amba retorna e diz: ele me rejeitou, eu não vou poder me casar com ele. Por favor, se case comigo. Eu não posso ficar assim, eu sou uma princesa. E aí Bhishma diz: eu não posso me casar com você. Eu sou um renunciado, eu sou um brahmachari. E aí mexeu feio com Amba. Ela diz: pois eu serei a responsável pela sua morte. Mesmo ela sabendo quem era Bhishma, tá? Então a gente já vê aí a potência, né, dessa Shakti de Amba. Eu serei a causa da sua morte, não me importa quem você vai morrer através de mim. E aí Bhishma ouve aquilo e grava aquilo dentro dele, e ela vai embora. Ela recebe a bênção do Senhor Shiva de receber o corpo, de nascer como um homem, que se chamava Shakuni. Ele vai para a guerra de Kurukshetra, e ele, na guerra de Kurukshetra, já dando todos os spoilers para vocês, porque a gente não tem muito tempo, ele mata Bhishma. De que forma? Bhishma, quando ele, enfim, infelizmente, né? Bhishma, além de ter feito o voto de ser brahmachari, renunciado, ele diz: eu lutarei com todas as minhas forças do lado do rei. Não importa quem seja o rei, eu luto pelo rei. Ele fez esse voto. E o rei era Dhritarashtra, né, que era inimigo dos seus netos, que são os Pandavas. Então, antes de a batalha começar, é dito que Yudhishthira, antes mesmo de Arjuna ir com a quadriga para o meio do campo de batalha, Yudhishthira atravessa o campo de batalha, passa por Duryodhana, vai até Bhishma e diz: meu vô,
eu sei que nenhum de nós aqui seremos capazes de te matar. Eu quero pedir as suas bênçãos para que nós possamos, ao menos, tentar te matar, porque isso vai ser necessário. E ele diz, eu te dou as minhas bênçãos. Então, Bhishma, no ápice da batalha, ele tenta matar Arjuna. Na verdade, ele tenta matar Arjuna, não sei se são 2 vezes, uma delas ele é protegido pelo próprio Krishna, né? Tem aquela pintura maravilhosa, né? Enfim, tem tanta coisa para falar, mas eu vou ser mais breve. Mas quando ele está indo atrás de Arjuna, quem aparece na frente dele? Shikandi. Isso, são 2 vezes. Então eu vou contar. A primeira, ele vai matar Arjuna e Krishna quebra o voto dele de não lutar, porque Bhaktavatsala é a característica de Krishna da qual ele mais gosta. Ele é capaz de ser imoral se for necessário proteger o seu devoto. E aí o que ele faz? Ele pega uma roda de quadriga no chão, levanta para matar Bhishma. E é dito que a ira de Krishna nesse momento era tão aterradora, tão transcendental, que Bhishma fica completamente hipnotizado, vendo a vermelhidão dos seus olhos, as gotas de suor escorrendo do seu corpo, e a raiva que ele estava sentindo de ver que Bhishma estava querendo matar o seu devoto mais querido, que era Arjuna. E aí Arjuna se agarra aos pés de Krishna, dizendo, por favor, não faça isso, você não pode quebrar a sua promessa. Então, Bhishma estava já com os braços abertos, tipo, por favor, me mate, tipo, que néctar ser morto por você, né? E aí a segunda vez, como a Satyavati lembrou, é justamente essa, ele vai atrás de Arjuna para matá-lo, Shikandi aparece na sua frente, e quando ele olha para Shikandi, ele sabe que era Amba. E aí ele fala, bom, acho que agora eu vou morrer. E aí nisso Amba sai da frente dele, todas as flechas de Arjuna disparam contra o seu corpo e ele cai numa cama de flechas no chão. Então, voltando para as princesas, como Amba partiu para a vingança dela, recebendo a bênção do Sr. Shiva de nascer como Shikandi, Ambika e Ambalika casam-se com Vichitravirya, mas ele morre antes mesmo de elas terem filhos. E aí, o que vai acontecer? Então, a única solução, o sábio Vyasa. Antes da Kali Yuga, existe um processo chamado Niya Yoga, que é o quê? É a permissão de que o membro mais próximo da família, se necessário, ele poderia ser invocado para que a sucessão não acabasse. Com a chegada da Kali Yuga, Niya Yoga foi proibido por Brihaspati, que é o guru dos semideuses, foi proibido dentro do Manu Smriti, por causa da chegada da Kali Yuga. Ninguém ia respeitar isso com decência, né? Como era naquelas épocas. Então, Vyasadeva é invocado pela sua mãe, Satyavati. Lembram-se que ele tinha falado, você vai poder me invocar e eu aparecerei diante de você. Então, ela é a única pessoa que é próxima da família, que pode fazer Ambika e Ambalika terem filhos, é Vyasadeva. Mas, quando Vyasadeva chega, Ambika e Ambalika ficam pasmas. Um sado todo sujo, com aquele cabelo, aqueles dreads, aquela cara assim. E elas, aquelas princesas todas bem cuidadas, lindas, maravilhosas. Como assim? Então, no momento em que Ambika vai ter uma relação sexual com Vyasadeva, ela fecha os olhos e nasce Dhritarashtra, um rei sábio, porém cego. Quando Ambalika vai se encontrar com Vyasadeva, ela olha para ele e fica completamente assustada. E aí nasce Pandu, que era valente, mas era pálido. E aí, Satyavati, ela entra em cena de novo já muito tempo depois, né? Dizendo, olha, a gente precisa fazer mais uma tentativa. E aí, Ambika, que era a mais velha, né? Já que Amba tinha partido, Satyavati pede para ela. Porque um é cego, não pode ter só um. Eles sempre precisam ter mais um, porque pode ser que aconteça de novo, alguma coisa com Pandu. E aí Ambika se recusa, ela fala, meu Deus, não, de novo, Vyasadeva não.
Só que aí ela aceita para tentar cumprir com o Dharma, e quando ela entra no quarto, ela chama a criada dela e nasce o grande sábio Vidura, que é considerado um Shudra, né? Então, Dhritarashtra é o filho cego, é o filho mais velho. Ele se casa com uma grande mulher. Até agora nós já falamos aqui de Satyavati, falamos da mãe Ganga, falamos das princesas. Gandhari, a esposa de Dhritarashtra, tem uma passagem no Srimad Bhagavatam que descreve que a sua sabedoria era equivalente a Bhismadeva, de tão honrada que essa mulher era. Dizem que ela era muito sábia. E ela não sabia que o noivo dela era cego. Quando ela descobre que ele é cego, no dia do casamento, ela coloca vendas nos olhos e diz: a partir de hoje, eu permanecerei sem enxergar para honrar o meu marido, honrar o meu esposo. E Dhritarashtra não aceita aquilo, porque ele queria que ela fosse os olhos dele. Ele queria que ele fosse o rei. E ela seria os olhos dele, porque ela vendou os olhos. Então, inicialmente, o relacionamento deles é muito caótico. E Pando, já fazendo assim um pouquinho indo mais para frente, Pando já estava com seus filhos, né? Já estava tendo os seus filhos. Gosto muito de Gandhari, sim. As falas dela são muito profundas. É assim aquela personagem do Mahabharata, grave, profunda, introspectiva. É Gandhari. Então, Pando já tinha seus filhos com Kunti e Madri, sobre os quais nós já vamos falar. E Gandhari engravidava e os filhos não nasciam. E ela começou a sentir, infelizmente, ciúmes, inveja de Kunti. E ela já estava com um barrigão, ela deu um murro na própria barriga e nasceu um pedaço de carne. E ela se desespera. E aquele pedaço de carne, eu não sei se é pelo Sr. Shiva, se é por Durvasa Muni, é dividido em outros 100 pedaços, que são os 100 filhos de Dhritarashtra, e o mais velho se chamava Duryodhana. É dito que quando Duryodhana nasce, todos os corvos, abutres, asnos choram. Era um mau agouro. Os sábios chegam para Dhritarashtra e dizem: você precisa se livrar dessa criança urgentemente. É muito estranho isso que está acontecendo. E Dhritarashtra, desde o primeiro momento, se apega ao seu filho Duryodhana. Vamos ler aqui o comentário da Ana. Eu não estou conseguindo ler aqui. Ah, tá. Cadê o chat? Ela descobre que seu marido a traiu com a empregada e a chama de menos mulher por não conseguir engravidar. Gandhari, sim. Obrigada, Ana. E aí, gente, o que acontece? Eles têm 100 filhos, tá? E Duryodhana é o mais velho. Pando, por sua vez, ele é o filho pálido, né? Ele tinha valentia, mas ele era o filho pálido. Ele vai cometer um grave deslize, sobre o qual nós já vamos falar. Ele tem 2 esposas, né? Que é Kunti e Madri. E temos aqui Vidura, que é o filho injustiçado, né? O filho de Vyasadeva com a criada de Ambalika. Então, ele é classificado como Shudra, como trabalhador braçal, filho de trabalhadores braçais. Então, ele jamais poderia ser o rei. Só que Vidura era ninguém menos do que a encarnação do próprio deus da morte, Yamaraj, cuja história também é fantástica, e ele cumpre com um papel determinante na iluminação do seu irmão, Dhritarashtra, no final, depois da guerra. Esse é o Pando do Hariflix, isso mesmo. Pando comete um erro gravíssimo. Quando ele vai caçar, ele vê um casal de veados copulando e ele atira no casal de veados, e quando eles caem no chão, se transformam em humanos. A mulher já estava morta e o homem, prestes a abandonar o seu corpo com uma forte dor no peito, diz: você nunca pode matar uma pessoa durante um ato sexual. Porque você fez isso, você nunca mais poderá sentir desejo sexual. Quando isso acontecer com você, você vai sentir essa mesma dor que eu estou sentindo no meu peito agora.
Então ele amaldiçoa Pando dessa forma. E aí, o que ele vai fazer? Eu tenho 2 esposas magníficas e não vou poder ter filhos com ela. Ele entrega o reino para Dhritarashtra e vai para a floresta com Kunti e Madri. Só que, só contando assim o desfecho da história de Pando, antes de a gente partir para Kunti, porque ela tem a solução, né? Então, ele quebra depois, tá? Mais para frente. A maldição acontece, ele sente desejo sexual por Madri. E aí ele morre e Madri se lança junto com ele na pira de fogo, né? E Kunti, ela vem como a grande bênção. Kunti fala, Pando, não se desespere, porque eu tenho uma bênção. Durante muito tempo eu adorei o grande sábio Durvasa, e ele me abençoou com mantras que eu posso invocar para ter os filhos dos semideuses. E aí ela invoca, vamos ver quem sabe aí, escreva nos comentários quem ela invoca para nascer o seu primeiro filho. Quem sabe? O primeiro filho de Kunti. Yamaraj. Dharmaraj. Ele invoca Dharmaraj, o senhor do Dharma. E nasce quem? Yudhishthira. Yudhishthira é o filho mais velho, o herdeiro legítimo do reino. Depois ela invoca quem? Indra. Não, Indra não. Não, ela invoca Vayu, o senhor do vento. E aí nasce Bhima, o comedor voraz, um homem extremamente forte. Depois ela invoca Indra e nasce o nosso queridíssimo Arjuna. Então nasceram esses 3 filhos. Madri fica assim, quê? Como assim? Olha lá, Pando, feliz com Kunti, com esses 3 meninos. Esses 3 meninos brilham mais do que o sol. O que vai ser de mim? Eu preciso dar filhos para ele também. E aí ela chega para Kunti e diz, Kunti, me dá um mantrinha só, para eu ter um filhinho só que seja, para agradar o meu marido. E aí Kunti diz, não, eu não posso fazer isso. Esses mantras foram dados para mim. E aí ela vê o desespero de Madri. Ela sabia que Madri era muito mais apaixonada por Pando do que ela. E aí ela fala, olha, eu vou te dar então um mantra. E aí a espertinha invoca os Ashwini Kumaras, que eram gêmeos. E aí ela tem 2 filhos, Nakula e Saradeva. E quando ela vai se lançar na pira com Pando, depois que Pando morreu, ela diz, Kunti, você não precisa ir, porque Kunti já estava se preparando para ir também, cumprir com o seu destino, né? E aí ela diz, cuide dos meus filhos, deixa que eu vou para a pira com Pando. E como a Arasa Kelly lembrou aqui, Karna também, né? O filho do deus do sol, isso mesmo. Ela invoca Surya, porque ela duvidava do poder desses mantras. Como assim? Será que é verdade mesmo? Ela era muito jovenzinha. E aí ela invoca o deus do sol, Surya, e nasce uma criança, Karna. E ela fala, meu Deus, mas eu não sou casada ainda. E agora o que vai acontecer? E aí Surya Deva dá a bênção para ela de que ela não perderia a virgindade dela. Seria mantida. E Karna, ela pega e coloca num cesto no Ganges. E Karna vai embora. Ela não podia ficar com Karna, porque ela tinha que cumprir com o seu dharma de princesa. E aí, muito tempo depois, Karna descobre que é filho dela, porque ele, mesmo sendo criado por brahmanas, ele sentia que a natureza dele era de kshatriya, era de guerreiro. E aí a verdade se revela para ele no final, e muitas águas passam por debaixo dessa ponte, né? E aí nós temos então os 5 Pandavas, os 5 filhos de Pando, mas que não são, né? São filhos dos semideuses, filhos de Kunti e filhos de Madri. Acho que é adotado por um casal que não tinha filhos e cuidava de cavalos. Isso. Foi quando experimentou o mantra. Karna perde um dedo só para ser treinado por Drupada. Sim, sim. Por Dronacharya, não é? Ah, não, é. Isso. Então sim, tá. por Dronacharya. Gente, então, os Pandavas, né? Madri então abandonou, né? E aí o corpo junto com o Pando, e aí os sábios chegam para Kunti e dizem, olha, você não pode ficar aqui na floresta com essas crianças, mulher. Vai embora, você precisa voltar para o reino.
Você precisa ser protegida. E aí ela volta para o reino onde estava Dhritarashtra como rei, junto com aquelas 5 crianças magníficas, completamente perfeitas e transcendentais. Quando eles chegam, Bhishma diz: eu não acredito, são os filhos de Pandu. Ele fica muito feliz. Dhritarashtra olha para as crianças e diz: nossa, são os filhos de Pandu. Ele não sabe se ele ficou feliz ou se ele ficou triste. E aí ele disse: eu vou cuidar deles como se fossem meus filhos. E o que Dhritarashtra fala no primeiro verso da Bhagavad Gita? Escrevam aí. Sanjaya Uvacha. Não, ele fala: o que fizeram os meus filhos? Os filhos e os filhos de e os Pandu. filhos de Pandu. Ou seja, ele não cumpre com a promessa dele. Ele não considera os Pandavas seus filhos, como ele disse que faria diante de Kunti. Porque ele tinha um apego extremo a Duryodhana. E no primeiro momento em que Duryodhana vê os meninos, ele sente muita inveja, muita raiva. Ele não consegue aceitá-los como seus primos. E o tempo vai passando, né? Eles vão recebendo, enfim, os seus treinamentos, né? Eles eram príncipes, todos eles. Além de Duryodhana, tinha os outros 99 filhos de Dhritarashtra e de Gandhari. E aí, Yudhishthira, ele herda um território que era chamado de Indraprastha, que era um lugar horrível, tenebroso, que ele transforma completamente. Quando Duryodhana vê aquilo, ele diz: Yudhishthira vai querer tomar Hastinapura também. Ele também vai querer tomar o meu lugar como herdeiro do meu pai, Dhritarashtra, no reino. Mas a gente sabe ao longo da história que Duryodhana não queria muito ser rei. Ele não queria que os Pandavas fossem reis, porque ele sentia muita inveja dos Pandavas. Então eles começam a executar vários planos para tentar matar os Pandavas. Arma vários planos, né? Queimados, envenenados, tentam matá-los, isso mesmo. Tentam matá-los diversas vezes. E aí, gente, os Pandavas são livrados de todas essas tentativas. Quando Yudhishthira conquista Indraprastha e ele se regozija, né, com o avanço do seu reinado, Duryodhana diz: então agora a gente vai fazer uma homenagem para você. Como um rei incrível que você é, eu convido você para participar de um jogo de dados como uma oferenda da sua família para você e pela sua conquista. Só que o jogo de dados ele faz em parceria com o seu tio, Shakuni, que era um trapaceiro. E eles fazem o Yudhishthira perder o jogo. E no jogo estava apostado tudo, inclusive a sua esposa, Draupadi. Então, Draupadi, para vocês terem uma ideia de quem nós estamos falando, ela queria se casar com o senhor Shiva. Mas o senhor Shiva já era casado com Parvati. E o que a gente aprende no Srimad Bhagavata é não mexa com Parvati. Então, ela diz: tudo bem, se eu não vou me casar com Shiva, eu quero que o meu marido tenha as mesmas qualidades que ele. Então, precisou de 5 homens para reunir todas as qualidades de Shiva, e eles se tornam seus 5 esposos. Quando Drupada, o pai de Draupadi, faz a celebração para ela, para dar a mão da sua filha em casamento, ele lança um desafio simples. Ele diz assim: quem conseguir, olhando para um espelho, olhando para um espelho que reflete um lago de águas turvas, lançar uma flecha e acertar o olho do peixe, esse vai ter a mão da minha filha. Para conseguir um feito como esse, tinha que ser o melhor. Quem vence? Quem vence? Arjuna. Nosso queridíssimo guerreiro Arjuna. E Draupadi fica completamente encantada por ele. O primeiro amor dela é Arjuna, tá?
Tanto é que ela tira a guirlanda dela e coloca nele. E aí Arjuna se apaixona, obviamente, porque um dos nomes dela também é Krishna, com alongamento no final. Ela era uma mulher completamente fora da curva. Mas aí, para falar de Draupadi, nós vamos precisar de mais alguns encontros aí, para falar de todas essas mulheres fora da curva aqui, sobre as quais nós já falamos. Então, deixa eu me lembrar onde eu parei. Então, assim, Arjuna, Draupadi, eu quero apresentar você para minha mãe. E aí ele chega, Kunti está de costas, né? E aí Arjuna diz, mãe, eu quero te mostrar o que eu acabei de conquistar, o que eu acabei de receber como um grande presente na minha vida. E Kunti, antes de se virar, ela diz, tudo bem, meu filho, desde que você divida tudo com seus irmãos. E aí Draupadi se torna a esposa dos 5 Pandavas, que faziam absolutamente de tudo por ela, né? Então a gente às vezes vê essas histórias, né? Que um homem casa com muitas mulheres. Draupadi se casou com muitos homens e ninguém menos do que os Pandavas. E tudo isso, gente, dentro de um cenário muito coerente, filosófico, muito simbólico, tá? Deixa eu dar uma lidinha aqui, ó. O pai dela, Drupada, sabia que era ele, sabia que o único que conseguiria acertar o peixe era Arjuna. Palavra de mãe incontestável. Exato, Rasakelly. Quando Kunti diz, sem saber, que era a esposa de Arjuna, ela fala, tudo bem, meu filho, parabéns. Mas você tem que dividir tudo com os seus irmãos. Então Arjuna precisa dividir Draupadi com os seus irmãos. E aí, quando Yudhishthira perde o jogo dos dados, ele perde também a sua esposa. E aí Duryodhana manda arrastarem Draupadi pelos cabelos lá de cima do palácio e diz, tirem todas as roupas dela, porque ela não é mais uma rainha. E aí tem aquela história, aquele passatempo belíssimo, de que ela se rende completamente a Krishna, ela faz uma oração a Krishna, ela tenta se segurar, porque eles estavam puxando o sari dela. Ela estava naqueles dias e ainda bate nas coxas dizendo para ela sentar. Não entendi. Duryodhana. Tá. É uma cena de muito desrespeito, tá? Com Draupadi. E o Yudhishthira tendo que assistir tudo aquilo. Tudo aquilo estava acontecendo por culpa dele, tá? E aí Draupadi se segurando. E aí tem um momento em que ela se rende, ela faz uma oração a Krishna e ela levanta os braços. E aí quanto mais eles puxavam, mais tecido aparecia, ninguém conseguia de jeito nenhum despir Draupadi, era impossível despi-la naquele momento. E aí Bhima diz para Yudhishthira, você vai ficar só olhando isso? Bhima, ele era a personificação do modo da paixão. Então, irado, ele diz, como você permite isso? Todos os Pandavas amavam Draupadi, amavam. Ela era tudo para eles. Então, ele chega para Duryodhana, Bhima, e diz, eu serei a causa da sua morte e eu vou beber o seu sangue. Só fala isso. E sai. Porque como os Pandavas perderam, eles são obrigados a se exilar por 12 anos. Então eles se exilam por 12 anos e Duryodhana diz assim, se no 13º ano vocês aparecerem aqui, vocês vão ser exilados pelo dobro do tempo. E aí passam-se os 12 anos, Yudhishthira que seria exilado, os outros irmãos de Draupadi não precisariam ir com ele, mas eles vão. Eles não querem deixar Yudhishthira sozinho. Então, os 5 Pandavas e Draupadi e Kunti, lógico, né? São exilados, ficam 12 anos fora e no 13º ano os Pandavas reaparecem. E eles se apresentam humildemente diante de Duryodhana e dizem, o que nós queremos é só um pequeno pedaço de terra. Só isso. A gente não quer tirar você do seu trono, fica com tudo o que você quiser. Eu só quero um pedacinho. Duryodhana olha para ele, né, obviamente, e diz, para você, Yudhishthira, eu não dou nem um pedaço de terra que passe pelo buraco de uma agulha. Uau, como assim? Aí eles insistem ainda, humildemente. Somos família, eu também tenho os meus direitos. Não tinha negócio com ele, não tinha discussão.
Tá, eu já vou ler aqui os comentários. Draupadi compartilhando aí os seus... Ó, tem um feriado até na Índia que comemora Lila, que selou a amizade de Krishna e Draupadi. É lindo, muito bonito. Tem a história que um tempo antes disso, Krishna se machucou, ela rasgou seu próprio sari para estancar o sangue, e Krishna então disse que esse ato dela seria recompensado. Sim. Faz um desdém imenso isso. Bom, então, gente, o que acontece? Quando os Pandavas ouvem Duryodhana dizer, meu, vocês não vão ter nada, nem um pedacinho de terra que passe pelo buraco de uma agulha. E aí eles falam, bom, acho que a coisa agora ficou bem séria, né? Não tinha outra saída. Mas, mesmo antes de a guerra começar, quando Duryodhana diz isso, ele já vai em busca de apoio, ele consegue conquistar 11 falanges e os Pandavas conseguem conquistar 7 falanges. Faltava uma. Faltava a falange de quem? Quem sabe? A falange de quem? Não vai lá, Draupadi. Quem sabe qual era a última falange que faltou? O último rei que faltou ser consultado. 11 ficaram do lado de Yudhishthira, Duryodhana. E 7 ficaram do lado de Yudhishthira. Quem faltou? Ninguém sabe? Era de Madras, amiga? Eu não lembro. É Krishna! Krishna. Eu ia falar. É por isso que eu falei que eu tenho que ler 28 vezes no mínimo para aprender a história. Lalita Hare Krishna! Krishna. Oi? A gente vai no carnaval aí, né? Sim, minha querida, estou te esperando aqui. Vai ser muito bom a gente se ver de novo. Um beijo em você. Saudades. Lalita é uma grande mulher também, minhas amigas. Olha só. Então, o que acontece? Krishna era o último. Olha aqui, ó. Nossa querida Govinda Viraha respondeu. Ela está aí, também entende muito do grande Bharata. Escreva aí, Govinda. Escreva aí. Então, gente, o que acontece? Krishna não tinha sido consultado ainda, só que Krishna, primeiro, ele vai lá na Assembleia dos Kurus para tentar convencer Duryodhana, olha, eu acho melhor você não fazer essa guerra acontecer. E aí, na mesma Assembleia, Krishna manifesta a sua forma universal, terrivelmente divina. E Duryodhana, qual que é a palavra? Desdenha, dizendo que era só um poder místico. Krishna sempre foi assim, meio diferente. Krishna, não liga muito para Krishna. Isso aí é só um dos poderes místicos dele. Então, Krishna tentou, tá? Evitar a batalha. Não dando certo, o que acontece? Faltava só Krishna, né? Declarar qual era o posicionamento do seu exército, que era o mais forte. O mais forte. E aí, Duryodhana rapidamente vai para a casa de Krishna. Chega lá informado, Krishna está dormindo. Você não pode subir lá agora. Aí, Duryodhana desobedece, obviamente, já chega lá no quarto, senta do lado da cama de Krishna e fica esperando ele acordar. Aí, Arjuna chega depois. Krishna está dormindo. Eu vou esperar ele acordar então. Aí Arjuna chega no quarto, vê Duryodhana. Já sabia, você estaria aqui. Ele senta nos pés de Krishna. Então, quando Krishna acorda, ele está deitado, né? Ele acorda, ele vê Arjuna na frente dele. Arjuna, né? Duryodhana também. E aí eles falam, olha, você precisa se posicionar. E a Krishna diz assim, é o seguinte, eu disponibilizo o meu exército ou a mim mesmo, sendo que eu não vou lutar. Eu só vou ser o cocheiro e o conselheiro de vocês. Arjuna, qual é a sua escolha? Aí Duryodhana, mas eu cheguei primeiro, eu tenho que escolher primeiro. E aí Krishna diz, mas eu vi primeiro Arjuna. E então, o que vocês acham que Arjuna responde? Ele quer a Krishna. Krishna, é óbvio que eu quero você. Então, naquele momento, a decisão da batalha de Kurukshetra já é definida, e é por isso que o Mahabharata é muito importante. Porque a decisão de Arjuna
revela todo o ensinamento da Gita. Ele escolhe Deus e Duryodhana escolhe as posses da matéria. Então Duryodhana sai de lá com uma certeza tão grande de que ele ia ganhar, porque o exército de Krishna era o maior, e Krishna ele era meio louquinho, né? Ainda bem, me dei bem. Arjuna muito me surpreende escolhendo Krishna como conselheiro sem lutar ainda, como cocheiro. Meu Deus, esses Pandavas realmente devem ter algum problema. Então ele sai de lá certo de que ele ia ganhar. Mas Arjuna, ele escolhe Krishna como seu cocheiro e como seu conselheiro, mesmo sem saber quem ele era de verdade, porque isso é revelado para Krishna no capítulo 11 da Bhagavad Gita, depois de 11 capítulos, que Arjuna vai descobrir o poder de Krishna verdadeiro. Então, Arjuna ali, naquele momento, ele representa todos esses ensinamentos ao escolher Deus, né? Ao escolher Krishna, enquanto Duryodhana escolhe o seu exército. E Dhritarashtra, naquele momento em que ele soube, ele sentiu que eles iam perder. Ele já sabia. Eu não sei se é Prabhupada que comenta isso, um dos acharyas, né, dessa linha de Bhakti Yoga comenta, ele já sabia que Duryodhana ia perder, mas o apego dele, Dri significa apego, né? Irastra significa reino, o apego dele era tão grande, mas tão grande, que mesmo sabendo que o filho ia perder, ele queria continuar e apoiava Duryodhana em tudo que ele fazia. Então, o Mahabharata, como eu falei, são mais de 100 mil versos, tá? A versão original, mais de 100 mil versos, é um itihasa, uma coisa muito grande, que apresenta não só esses pontos, como detalhes minuciosos sobre a atividade de cada uma dessas pessoas, né? E como a gente aprendeu aqui, os seus erros, os seus acertos, que fazem a gente compreender as nossas próprias batalhas e que as nossas próprias dificuldades no mundo real dá para justificar um pouco. Dá para entender um pouco, poxa, que a gente também erra, que os grandes deuses também erraram, mas tem uma coisa que a Bhagavad Gita vai nos ensinar ao longo dos nossos estudos, que faz com que a gente, pelo menos, diminua a possibilidade de erro. Eu não vou contar para vocês, obviamente, nós vamos descobrir isso ao longo do estudo, qual é o grande ensinamento desse livro, qual é o grande ensinamento de Krishna para Arjuna, qual é o grande entendimento de Arjuna perante Krishna, quais são os momentos em que a gente se identifica, quais são os momentos em que a gente se desidentifica, porque isso acontece, né? Como a Raquel comentou no início, né? É um livro difícil. O Gita Mahatmya, que é um livro em glorificação à Bhagavad Gita, diz: jamais estude a Bhagavad Gita sozinho. Não faça isso, você não vai conseguir. E eu me lembro, quando eu comecei a estudar, eu comprei e era meu livro de cabeceira. Até parece. Eu lia, não entendia nada, mas eu falava, estou lendo a Bhagavad Gita, não entendia nada, né? E aí, conforme você vai encontrando, né, pessoas que estudam como a gente vai aprender com Chandramukha Swami, não é comigo, é com Chandramukha Swami, que é o representante de uma linhagem de gurus que estudam há milhares de anos esses textos. Então, a gente vai aprender com ele, com Srila Prabhupada, através do Bhagavad Gita para iniciantes. E aí, encaminhando o nosso encontro para o final, achei que foi um bom tempo de duração. Quando nós formos começar a leitura, que vai ser no próximo encontro, a gente vai ler o prefácio, vai ler a introdução, a gente vai fazer algumas dinâmicas, né? Não é sempre que eu vou trazer slide, eu acho que tem que ter também mais interação de vocês, mais participação, assim, então não vai ser uma coisinha igual, não, todo encontro. A gente vai tentar fazer sempre alguma coisa diferente. Então, quando a gente for entrar no capítulo 1 mesmo, aí eu vou mandar para vocês o arquivo de áudio dos versos, tá? Que vocês vou mandar uns dias antes, que vocês vão poder ouvindo os versos do capítulo 1, irem ouvindo e irem entendendo tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, a gente ainda não chegou no momento em que os búzios tocaram. Ainda não tocaram os búzios.
Nós vamos ainda ler ali a introdução, ler o prefácio, a gente vai entender um pouquinho sobre a importância da Bhagavad Gita na sociedade moderna, né? A importância da Bhagavad Gita perante os Vedas, por que foi traduzido em tantos idiomas, né? Quais são os temas principais que ela abrange. E aí depois a gente vai entrar no estudo mesmo da Gita, com essa linguagem, como eu falei, acessível para as pessoas que nunca ouviram falar, que não conhecem, como é o caso de algumas de vocês, e também para quem já lê, porque sempre você vai aprender uma coisa nova. É impossível você estudar a Bhagavad Gita. Mas eu já participei do lapidar, tal, não sei da onde, não sei o que. Você sempre vai aprender, né? O próprio autor aí do Bhagavad Gita para iniciantes, Chandamukha Swami, ele estuda há 45 anos o livro, diz, não tem nenhuma só vez que eu li, que eu não aprendi uma coisa nova, que eu me tornei uma pessoa nova do que a que eu era quando eu comecei. Então, é um livro que cumpre com um propósito na nossa vida, de fazer a gente enxergar as batalhas não com um ar de rebeldia, não com um ar de revolta, mas entendendo, trazendo essa autorresponsabilidade. Por que esta batalha está acontecendo comigo? É por isso que eu falo que esse grupo não é para resolver os nossos problemas, tá? Estou participando do Mulher à Alma porque agora eu não vou mais ser ansiosa, agora a minha autoestima vai melhorar, agora a minha autoconfiança vai subir lá em cima. Esquece, não é para isso que esse grupo existe. Esse grupo existe para você colocar em prática o teu serviço a outras mulheres, tá? A gente vai fazer muito isso. E é nessa prática de colocar-se a serviço de outras mulheres, sem precisar ou assumir que você é incrível, ou assumir que você não é incrível, que você passa por muitos problemas, ou falar que você é uma conquistadora do mundo. Não, é assumir uma postura de a serviço. Eu estou aqui a serviço. Quando você coloca isso em prática, eu estou aqui a serviço não dos meus problemas e das minhas questões, eu estou aqui a serviço dos problemas, das questões das minhas companheiras, as soluções de todos os seus problemas são automaticamente manifestadas na sua vida. Então, a gente vai aprender sobre tudo isso ao longo dos nossos estudos, que vão acontecer aí de forma quinzenal, né? Então, no nosso próximo encontro, a gente tem introdução, prefácio e tal, que é legal, quem já tem o livro, começa a ler, já começa a grifar, já começa a fazer as suas anotações e já começa a levantar a mão, como algumas das mulheres aqui já fizeram, a falar, a expressar o seu conhecimento, o seu entendimento sobre o assunto, né? A já ir contribuindo, enriquecendo todo o conteúdo que nós vamos explorar juntas aqui. Então, eu cometi um erro, gente. Olha, a gente começou e a gente começou sem cantar o mantra, né? Então, sempre que a gente for começar, a gente vai cantar o mantra do Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que é um mantra em glorificação a Bhagavan, né? Bhagavad Gita. Gita é canção, por isso que a gente pode chamar de a Bhagavad Gita, porque é uma canção. E Gita também é o Gita, porque é o livro, tá? Então você pode chamar tanto de o Bhagavad Gita quanto de a Bhagavad Gita. Gita é canção, Bhagavan é um nome dado para Krishna pelo Parashara Muni, que significa o detentor de todas as 6 opulências. Quem souber quais são essas opulências e quiser, escreva nos comentários. E deixe-me ver se eu tenho algum aviso para dar para vocês antes de nós terminarmos. Não tenho, mas só vou então reforçar que lá no grupo eu vou pedir para alguma de vocês compartilharem uma conquista, tá? Uma conquista. Você vai escolher que conquista é essa e nós vamos celebrar a sua conquista, tá? E tentar entender quais foram os seus aprendizados com essa conquista, como que você chegou lá. Pode ser uma conquistinha, sabe? De nada. Fiquei sem açúcar durante um mês. Vamos glorificar, vamos celebrar, né? Não, consegui mudar de carreira. Mudei completamente a minha vida. Vamos celebrar. Então, eu vou tentar selecionar uma pessoa, essa pessoa pensa, né, como que vai expressar, se não quiser também ser mais reservada, fica à vontade, mas eu acho legal, porque como eu falei, eu acho que essa é uma conexão que a gente vai fazendo aos poucos. Aqui, André perguntou se é uma conquista antiga. Recente, André, é uma conquista recente, tá?
A gente vai celebrar uma conquista recente aí que tem acontecido, porque a gente está adentrando no campo de batalha aqui. Govinda Birá, riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, isso que são as 6 opulências. Todo ser humano tem essas opulências, só que não na sua totalidade. Você pode encontrar, às vezes, pessoas muito belas, muito poderosas, muito inteligentes, mas que não são renunciadas. Ou você pode encontrar pessoas que são renunciadas, são famosas, são inteligentes, mas não são belas. Nós nunca podemos ter todas as opulências totalmente neste mundo, tá? Mas, em essência, a nossa alma, ela manifesta, sim, essas características, viu? Então, dos últimos meses, isso, Andréia, dos últimos meses pode ser uma conquista, né, que tem aí marcado o seu dia, a sua rotina. Parece a gente decidindo pelos bens de Cristo ao invés do Senhor de tudo. Isso na nossa vida, né? Vamos cantar agora? Bom, Castelo de Cristal, rei cego dá uma terra desértica e eles fazem tudo nascer. Duryodhana não vê a porta de vidro, bate com o rosto, depois cai na água e todos riem dele. Pois é. E aí, gente, só para vocês saberem, porque isso a gente não estuda na Gita, né? Mas Duryodhana é de fato morto por Bhima. Bhima cumpre com a promessa dele. Não vou descrever como ele mata Duryodhana, não vamos fechar o nosso encontro com essa descrição. Bom, gente, é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, para a gente já se encaminhar para a conclusão do nosso encontro, né? Porque, como eu falei, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se eu vou saber fazer isso. Parar compartilhamento. Então, ixi, perdeu a conexão. Impressionado com a sua apresentação, viu? Muito bom. Eu vou começar a ler de novo agora, não vai ter jeito. Gente, olha, é muito bom. E se alguém puder, compartilhar lá no grupo o link da série, aonde está, né? A série. Porque vai que tem gente que se interessa mais pela série também. Eu não assisti a série, mas todo mundo que eu conheço que assistiu fala, não começa a assistir. Que você para toda a sua vida e não consegue fazer mais nada, a não ser assistir a tal da série. Eu falei, meu Deus, tira essa série de perto de mim, então, porque não vai dar, né? Não vai dar. Então, se alguém puder depois eu li compartilha. os 2 volumes em 2 semanas, Bhakti. Uau, muito bom. Eu li em 2 semamas, eu ia da meia-noite às 3. Uau. Porque, de fato, você não consegue parar de ler. É muito bom, é muito bom. Então, a Ju mandou já no grupo, acho, né? Onde compra, o link. Que Aí você já emendava na japa, né? Porque, assim, quem dorme, não dorme. Eu não dormia, eu não fazia comida, as crianças ficavam super bravas. Mãe, você larga esse livro, que você não larga esse livro. Não tem como. Eu precisava ver o final, é muito sensacional. Sim. Isso mesmo, gente. Bom, é isso então. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Dora, né? Levantou a mão. Fica à vontade, Dora. Eu acho que a Dora está com a mão levantada desde o início. Eu estou com a mão levantada de alegre, porque eu não esqueci de baixar. Então tá bom. Desculpa aí, gente. Bom, gente, é isso. Ó. Saudações, Catalina. Eu tiro o link, tá, do Rádio Flux lá no grupo. Pode deixar. Eu já tinha mandado um outro dia, mas agora todo mundo vai entender do que nós estamos falando. Ó, gente, só para vocês saberem, a Catalina é do Chile, hein? Ó, ela tá vindo pro Retirão do Bhagavata em julho. Que legal que você está aí com a gente, muito bem-vinda. Fica sempre à vontade para compartilhar em espanhol, tranquilo, tá? Não se... que dá para entender, todo mundo vai te entender. Tá. Paula, Manjari Priya, Gokula Lila, todo mundo aí, obrigada pela participação. Chandra Mohani, grande alma também, obrigada por participar. Bom, se ninguém tiver mais nada para falar, Chandra, Haribol, pode falar. Cadê eu? Amei, viu? Foi muito legal a forma com que você contou, né, a história. Eu já tinha lido o livro, né, já através das aulas de Gurudeva e outras leituras que fiz, outros vídeos que assisti. Eu já sabia da história do Mahabharata, mas o seu conto foi tão empolgante
eu vibrei aqui, foi ótimo. Parabéns, foi muito bom. Mas é isso, né? Como eu falei, é muito emocionante. Mas olha, gente, quando você pega uma pessoa, tem muitos detalhes, viu? Esses dias eu soube que tem um guerreiro que só ele era capaz de matar todo mundo na Batalha de Kurukshetra. Nem sabia disso, fiquei chocada. Então, quando você conversa com um pessoal assim, é muito empolgante o Mahabharata, né? Interessante. E olha só que legal aqui, ó. A Draupadi, todo dia eu repito para mim mesma, solta o sari. Solta o sari, mulher. Isso mesmo, gente. Eu tô precisando soltar o sari também. Vamos soltar o sari, é o lema da semana aí, ó. Gostei. Aqui deixa eu ver aqui. A Ju disse, eu chorei no final. E a Draupadi, comecei a chorar no nascimento do Vyasa. Olha, eu recomendo também fortemente aí a leitura do Grande Bharata, viu? Aqui, pronto, me sinto acolhida, porque eu sou sempre emocionada. Nossa, eu confesso que eu chorei também no momento da separação Eu fiquei muito indignado com o pai da Satyavati. Nesse momento, assim, foi difícil da leitura, né? O Mahabharata mesmo eu não... Não, nem conta essa parte ainda, porque dos filhos de Draupadi, porque tem gente... Acho que tem vamos aos poucos. Que é muito tenso essa parte mesmo, né? O nascimento de Vyasa é lindo. Grande Bharata. Compartilhem lá no grupo o link, quem puder. É isso aí, gente. Então, nosso próximo encontro, a gente vai já começar a leitura do livro. Se vocês quiserem, comecem já a ler e fazerem as suas anotações, suas pesquisas, trazerem os seus conhecimentos, seus saberes. Somos aí um grupo de mulheres espiritualistas em busca de manifestar a nossa autenticidade, de buscar profundidade espiritual e de tornar as nossas relações mais verdadeiras, né? Porque quando as nossas relações se tornam mais verdadeiras, o que acontece? Você transforma a sua vida e você ajuda a transformar o mundo, né? A gente tem um papel a cumprir sempre, todo ser humano, né? Que vai além da nossa própria vida, todo mundo, né? E a gente vai tentando exercitar. Então, ficamos aí com a Renata para comentar a tarefa no próximo encontro, a Ju para trazer a pergunta e a reflexão sobre o conteúdo que foi passado hoje. E aí, depois eu mando lá no grupo o nome da nossa querida mulher que vai compartilhar uma conquista para nós celebrarmos juntas, viu? É isso aí, gente. Uma boa noite. Então, como a Arassa Kelly falou, vamos cantar aí o mantra para encerrar. Olha quem tá ali, gente. Oh, que lindeza. Vamos cantar o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Se alguém puder escrever no chat, para quem não sabe. É um mantra que está em conexão com a Bhagavad Gita. Recitar esse mantra porque a gente geralmente recita antes como uma forma de pedir permissão para falar sobre isso. Mas hoje, como a gente não falou no início, nós vamos falar como uma forma de manifestar a nossa gratidão por falarmos sobre isso, né? E imaginar aí todos os grandes sábios que se sacrificaram, né? De muitas maneiras para que essas informações alcançassem pessoas no Brasil, né? Na América do Sul, em Santa Isabel, São Paulo, né? Então tem aí muito a agradecer. Abram seus microfones, a gente vai cantar. E tem um detalhe também, que é a melodia do Mahamantra, né? Eu tinha me esquecido disso. A gente vai encerrar aí com a melodia do Mahamantra. Quem vai falar? Vou chamar a Catalina. A gente vai recitar o Om Namo Bhagavate e aí você canta o Mahamantra na sua melodia favorita, a gente repete e aí vamos encerrar o nosso encontro, tá bom? Então vamos recitar o mantra. Quem quiser abrir seu microfone, fica à vontade. Uma inspiração profunda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Catalina, canta aí o Mahamantra na sua melodia favorita para a gente repetir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bom. Haribo, obrigada. Mulheres de alma. Hare Krishna, uma boa noite para vocês. Hare Krishna. Hare Krishna. Boa noite. Haribo. Boa noite.